Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Boa noite. Boa noite. Saudações. Estamos aqui com o nosso coração transbordando de alegria, participando dessa live promovida pela nossa abençoada COFA, Casa de Orações Francisco de Assis. E hoje também para nós é um momento especial, porque comemoramos a data, o passamento do nosso fundador, Edil Góes Perrone, que desencarnou exatamente no dia de hoje, que foi 16 de dezembro de 1995. Mas isso para todos nós é continuidade da vida, valorização pelo trabalho que essa casa desenvolve, porque nesse instante emerge, é Natal, emerge naturalmente o sentimento de fraternidade, de luz, de paz, de harmonia. E é interessante que, antes de mais nada, nós externemos a nossa gratidão ao Pai por esse momento que nós estamos aqui usufruindo, para que todos nós possamos projetar, emanar de todo esse grupo que aqui está reunido, bons pensamentos, vibrações positivas, conclamando a misericórdia divina a benefício de toda a humanidade, para que o Pai, na sua infinita bondade e misericórdia, derrame paz a benefício de todos nós. Jesus conosco, paz e luz para todos. Mas hoje nós estamos recebendo aqui com muito carinho, e uma honra para nós, a nossa doutora Cláudia Pérez de Andrade Vita. É psicóloga, pedagoga, especialista em neuropsicologia, membro do grupo de pesquisa Cogni, do ambulatório de neuropediatria do UPSI, na Universidade Federal da Bahia, psicóloga escolar atuando desde 2002 no núcleo psicopedagógico da Escola Quimimo, diretora fundadora do Centro de Desenvolvimento e Reabilitação desde 2008 e mãe de duas lindas meninas de 8 e 11 anos. Ela vai discorrer sobre a saúde mental das crianças durante e após a pandemia. É um assunto palpitante, um assunto que nos preocupa, mas com certeza com seu conhecimento, o cabedal de informações que nós vamos usufruir essa noite, nós vamos realmente sair daqui confortados, esclarecidos e desejamos para todos uma noite maravilhosa. Bom proveito para todos. Então, uma palavra, a doutora Cláudia, e a gente já fica, inclusive, nos questionamentos, né? Começa com esses questionamentos, mas o que é saúde mental? Não é isso? Exato. Então, tudo de bom. Boa noite a todos, a todas. É um prazer, estou muito feliz em receber esse convite da Casa de Oração Francisco de Assis para estar conversando com a comunidade de forma geral sobre esse tema, que é o tema, na realidade, da minha atuação clínica, da minha atuação prática, onde eu realmente tenho muito interesse e estudo isso a fundo. Então, dar as boas-vindas também a todos os convidados, os seguidores, tanto da Casa de Oração Francisco de Assis, como lá também do meu Instagram, que a gente consiga, na realidade, ter um diálogo muito legal, interessante, informal, sobre esse tema, que eu possa responder as perguntas que vocês venham a fazer, vou passar também algumas orientações, algumas dicas, mas que a gente faça desse momento um momento proveitoso para todos, porque realmente estamos chegando aí no final de ano, onde crianças estão aí sem contato social já há muito tempo, e a gente sabe, né, mesmo o leigo, mesmo a pessoa que não é da área, que isso de alguma maneira vai gerar um comprometimento no desenvolvimento global dessa criança. Então, assim, começando a falar um pouquinho sobre a saúde mental, muitas pessoas confundem quando a gente fala que a pessoa tem saúde mental, ou tem uma boa saúde mental, como se fosse algo de um fenômeno de humor, né? Ou seja, a pessoa que está bem no humor, a pessoa que está feliz, é uma pessoa que tem uma boa saúde mental. Então, na realidade, estar feliz é um conceito que a gente tem, sim, é um estado de humor, mas a gente não pode resumir saúde mental a esse movimento de estamos todos bem, está tudo ótimo. Normalmente, esse movimento que a gente vê muito nas redes sociais, de todo mundo só colocando coisas interessantes, boas, positivas, viagens. Então, isso, na realidade, a gente não considera a saúde mental. A saúde mental é a capacidade que cada ser humano vai ter
de lidar com as suas próprias emoções, de reconhecê-las, né, como sendo emoções próprias e genuínas, e lidar com ela à medida que elas vão acontecendo. Então, a gente entende que esse período agora da pandemia foi um período que emergiu muitas emoções em muitas pessoas, e crianças principalmente, emoções que elas nunca tinham lidado no seu dia a dia. Então, se a gente for pensar uma criança que sempre viveu num lar harmônico, onde o pai saía para trabalhar, a mãe saía para trabalhar, voltavam, né? E a criança ia para a escola, e de uma hora para outra isso tudo é tomado, a criança começa a lidar com algo que ela nunca teve na vida, né? Uma sensação que ela nunca teve na vida. E isso vai gerando um nível de estresse alto, né? Então, a gente entende saúde mental, só para retomar, a saúde mental é a capacidade de adaptação que a gente tem às nossas emoções. Respeitar e saber como reagir. Então, se eu tenho uma emoção muito forte, como a emoção, a raiva ou a tristeza, e eu reconheço essa emoção e eu consigo colocar ela para fora de uma maneira coerente e adaptativa, eu estou muito bem na minha saúde mental. Agora, quando isso não acontece, quando eu potencializo as emoções e as minhas reações, elas são reações que não são adaptáveis ao ambiente, são reações mais imprudentes, impulsivas, isso termina realmente gerando um malefício, né? A pessoa não se adapta àquela condição. E isso aconteceu com muitas pessoas. Então, pensando na questão das crianças, então elas passam a lidar com emoções que elas não tinham antes. Então, claro, a gente sabe que a criança tem medo. O medo faz parte do desenvolvimento infantil. Mas, normalmente, a criança ela traz o medo como algo muito voltado para a fantasia. Então, é o medo do vilão, é o medo do monstro, do fantasma. E, de uma hora para outra, essa criança ela começa a vivenciar o medo dos pais. Porque a forma como a criança vai lidar com essas emoções está diretamente ligada à maneira como esses pais estão lidando com essas emoções, né? Então, se a família termina sendo uma família muito estressada, o que aconteceu, acredito que com notoriamente a maioria, as crianças também vão apresentar esses sintomas, né? Os sintomas daquilo que elas estão vivendo daqueles modelos, né? O modelo, normalmente, o pai e a mãe. Então, a gente pensando em saúde mental de forma geral, né? De forma bem informal, para que todos compreendam, seria essa capacidade de adaptação às nossas emoções. O que eu ia pedir também é que, se vocês desejarem fazer perguntas, vocês podem fazer as perguntas, que a gente vai respondendo à medida que a gente for fazendo as pausas, para que todo mundo possa participar e a gente fazer desse momento realmente um momento significativo. E dentro dessa vivência, doutora Cláudia, eu gostaria também de saber o seguinte: qual experiência que se pode tirar, inclusive, da saúde mental das crianças? Quais são as consequências que a gente pode observar disso aí, desse período? Porque continuamos com pandemia e as notícias não são alvissareiras. O processo é crescente. A gente está vivendo agora como se a gente estivesse vivendo, nesse momento, um novo processo pandêmico, né? Ou seja, a gente está vivendo uma segunda onda, onde muitas pessoas, de fato, estão sendo contaminadas, infectadas pelo vírus. Isso é uma verdade, isso não é uma ilusão, isso é real. Então, a gente volta a viver novamente aquela sensação de estresse maior, de medo, pelas notícias que a gente tem recebido e pela nossa vivência. Acredito aqui, queria até que vocês colocassem um sim ou não, se vocês estão vivendo nesse momento pessoas próximas com a condição do Covid. Só para que a gente tenha até ideia nessa live, né, dessa doença próxima a gente, porque eu tenho recebido diariamente mais de 6 casos de pessoas que não são pessoas tão distantes, que são próximas, que estão vivendo essa doença. Então, o que a gente pensa em fazer, né, com as crianças? A gente precisa continuar com a cautela de mostrar à criança que a gente ainda está vivendo esse processo coletivo e que, por isso, a gente precisa cuidar um do outro. Então, eu não posso estar saindo as crianças não podem estar saindo de qualquer jeito para visitar as pessoas que ela, há um tempo atrás, não estava visitando, porque o vírus continua circulando. Só que o que a gente não pode fazer é gerar o pânico nessa criança. Então, o nosso medo não pode ser um medo potencializado para a criança,
Porque diferente de nós, a gente consegue ter a linguagem bem organizada para lidar com isso, né? Mesmo com todo o sofrimento. A criança, ela não tem esse recurso. Então, a criança, ela não tem uma narrativa tão coerente, tão lógica como a gente tem. Nós já temos isso, o adulto tem isso, a criança não tem. Então, o que é que a gente precisa fazer? A primeira coisa é dar espaço à escuta, ou seja, nesse momento agora, o que é que a gente está escutando? Né? Pessoas novamente adoecendo, é o vovô que está doente, é a tia, é a prima. Então, a gente começa novamente a viver essas situações de adoecimento e a criança está vendo isso. Então, a gente precisa dar a escuta à criança, fazer uma escuta ativa, que é aquela escuta onde eu vou estar escutando o que ela tem para me falar, os medos e as angústias, e, ao mesmo tempo, conversando com ela, de acordo com a idade, né? A gente vai estar trabalhando com a faixa etária da criança, ou seja, o meu discurso com a criança de 7 anos, de 6 anos, é diferente de um pré-adolescente, né? Então, a gente tem que ter essa noção também de como a gente vai se colocar. Mas a primeira coisa é ter a escuta e entender o sentimento. A partir do entendimento daquela emoção da criança, a gente vai criando a narrativa junto com a criança, para que ela se sinta confortável e segura daquilo que está acontecendo na vida dela. E aí, sim, a gente vai dando vazão às emoções e a criança precisa colocar isso para fora. Muitas famílias, muitas mães e pais, por entender que a criança é criança, muitas vezes diminui esse valor e esse lugar da emoção. Porque aparentemente as coisas estão bem. Mas quando a gente dá espaço para um desenho, para um faz de conta, para um brincar mais simbólico, sem tantos objetos já organizados, isso vem à tona. E aí a gente tem como perceber se essa criança, de fato, ela está lidando bem com a condição, ela está se adaptando bem a essa condição do adoecimento, das notícias que chegam, ou se existe algo ali nela que está gerando um desconforto e ela pode ter a família para acolher. Né? Isso é o que eu estou trazendo do que é esperado de crianças que estejam com a saúde mental preservada. Né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre crianças que estão acima dessa linha, do que a gente chama, né, da linha limítrofe, ou seja, a criança já está num processo de sofrimento maior. Mas o que a gente entende é que a criança, nesse momento, ela está entendendo que existe algo diferente acontecendo ao seu redor e a gente precisa dar esse espaço para que ela possa se colocar, né? Num desenho, no faz de conta, num brincar simbólico, numa história onde ela conte o final, né? Com os bonecos, com os brinquedos. A criança ela vai precisar ter esse espaço de representação. E diante de todo esse quadro, existe uma linha, um toque que a gente pode identificar, onde a gente pode até procurar uma ajuda profissional, né? Como é que a gente poderia identificar esse detalhe na criança, uma vez que nem sempre os pais têm recursos, né, suficiente para criar esse ato, esse recolhimento, né? Essas consequências. Isso. Então, o que é que acontece? A criança, como eu falei, como a criança ela não tem a linguagem oral, né, a expressividade, a expressão da linguagem, às vezes de maneira tão organizada, o corpo dela vai falar, né? Então, assim, a gente sempre fala assim, o corpo fala, o corpo é uma outra linguagem. A manifestação corporal também é uma linguagem e precisa ser observada. Então, assim, na minha experiência clínica, nesse período de pandemia, né, onde eu voltei a atender presencialmente por uma demanda grande de crianças em sofrimento psíquico, o que eu mais observo em termos de desenvolvimento de sintomas são sintomas graves de ansiedade. Crianças, por exemplo, que não faziam mais xixi na cama, voltam a fazer o xixi na cama. Crianças que já tinham autonomia no dormir sozinho, retornam com medo e querem voltar ao quarto dos pais. Crianças que estão desenvolvendo transtorno de tique, né? Ou seja, movimentos repetitivos no corpo que não tem um nível de consciência. Quando a gente fala assim, o corpo está manifestando, a linguagem por si só não está sendo capaz de dar conta daquilo que a criança está internamente processando. Então, esse corpo vai terminar falando alguma coisa. Estados de humor mais rebaixados, ou seja, crianças que começam a ter alteração no sono, né? Crianças que estão com insônia, ou então, às vezes, dorme e no meio da noite, na madrugada, acordam várias vezes. Crianças com alteração no apetite, tanto para o comer mais, a compulsão alimentar, como a total falta de apetite. Então, isso também vem acontecendo isso
com relação à solicitação clínica. O excesso, né? A gente observa crianças que estão excessivamente em telas, e esse excesso, claro que a gente sabe que nesse período da pandemia as tecnologias elas invadiram a vida das crianças, as nossas vidas de forma geral, mas tem crianças que estão simplesmente reclusas nesse ambiente de tela. Então, assim, esse excesso, quando eu falo excesso, gente, é a criança o criança e o adolescente que não sai do quarto, que prefere ficar num quarto escuro, com tudo fechado, sem manter contato. Então, isso eu estou chamando do excesso. É esse movimento que eu estou sinalizando que é um movimento que a gente precisa, sim, buscar uma ajuda. Porque é como se a criança quisesse ficar absolutamente isolada, dentro de um próprio isolamento. Então, a gente tem essas alterações todas aí tanto a própria prática da atividade física. A criança parou de fazer atividade física. A gente sabe que a atividade física, ela libera substâncias que fazem com que o humor também fique mais estável. Então, isso também termina rebaixando o humor da criança. Então, são muitas variáveis que interferiram diretamente no desenvolvimento da criança. E a gente tem aquela criança que já tem uma vulnerabilidade ambiental, uma vulnerabilidade também genética, que vai ser mais sensível a essas alterações e que vão rapidamente demonstrar sintomas. Então, o que eu tenho visto na clínica são mais ou menos esses casos. Então, assim, é importante que a família esteja atenta ao desenvolvimento desses sintomas, né? Aquela criança que está mais reclusa, a criança que falava muito e agora não fala quase nada, a criança que não quer procurar ninguém, porque ela sente medo. Eu tive crianças, inclusive, que tinham medo de se contaminar. Claro, a gente pensa na lógica da criança, se falasse com um colega por tela. Então, o medo se torna um pavor, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado de estar colocando para a criança quais são os cuidados que a gente precisa ter, mas que existe uma vida acontecendo e que essa vida precisa ser validada pelo pai, pela mãe, pelas pessoas que cuidam dessa criança, né? Então, assim, os sintomas principais que eu percebo que é importante que a família esteja atenta são exatamente os sinais da natureza. Se a gente for observar, a gente vive a questão do sono vigília, somos animais. Então, a gente precisa do sono para a gente se regular, né? Se regular no dia e na noite. Então, somos animais, a gente não pode esquecer disso, né? Então, assim, a questão do sono é uma coisa que aparece muito frequentemente. O alimento, somos animais, precisamos nos alimentar. Então, o excesso do alimento, a falta do alimento também já é um sinal de que tem algo aí que não está acontecendo da melhor maneira possível, né? Os próprios hábitos de rotina, se a gente for observar, as crianças terminam ficando mais irritadas, né? Aquilo que era de uma rotina mais comumente que acontecia do banho, da hora do almoço, da hora do jantar, passou a virar algo caótico na vida dos pais e das mães, porque muitas estão fazendo home office, estão trabalhando em casa, e aí essa rotina que antes era mais estruturada passa a não ser mais estruturada. E isso eu estou sinalizando e deixar bem claro que são variáveis muito mais pensando numa classe média. Né? Eu estou aqui falando de uma realidade clínica, da minha clínica, que é uma clínica particular. Então, assim, eu estou falando de uma realidade de classe média, onde essas crianças que tinham todo um conforto, recursos a seu favor, mas que diante de um quadro instável envolvendo a família, gerou tamanha consequência clínica. Então, se a gente for pensar nas crianças que são mais vulneráveis, aquelas crianças que já passavam por situações de insalubridade dentro do próprio ambiente, da escola ou dentro de casa, agora essas crianças estão muito mais expostas a todo tipo de dano. Dano físico, emocional, né? Todo tipo de agressão, falta de alimento, a tudo. Então, assim, é uma realidade muito dura, onde a gente pensa, eu quero também entrar nesse tópico escola, mas assim, a gente sabe que quando uma criança que é mais vulnerável está no ambiente escolar, querendo ou não, ela está mais protegida por um período, né? Os estressores, eles diminuem. Tem outros estressores, mas não seriam tão potentes como os estressores familiares, né? De comunidade. Então, assim, eu estou me pautando aqui em algo que é de uma classe média, média alta, né? Mas eu sei a minha realidade também, como eu faço trabalho voluntário, eu sei que existe essa realidade e essas crianças, elas foram, de fato, as mais atingidas nesse processo de isolamento social. E dentro desse isolamento, doutora Cláudia, o celular
Como é que fica o processo do celular? Estão fazendo perguntas aqui que as crianças ficam realmente vinculadas de forma excessiva ao celular. Aliás, Exato. até os adultos também, né? É isso. Então, assim, todo mundo terminou tendo um excesso de uso de telas, né? Isso aí foi claro, notório. Nós estamos aqui fazendo uma live por celular, um recurso que talvez se não fosse a pandemia, e já existia e a gente não tinha esse entendimento. Então, a gente vai descobrindo recursos tecnológicos e a criança não é diferente. Então, a criança ela vai sendo modelo daquilo que ela vê. Então, se tem um adulto que fica muito tempo no celular, a gente termina tendo uma criança também que vai ter esse modelo como referência, né? Assim, eu tenho relatos muito tristes assim de crianças que trazem muito forte a questão do uso excessivo do celular pelo pai, pela mãe, né? Que deixam de brincar porque tá o tempo todo, o sábado todo no celular, o domingo todo no celular. Então a gente precisa também ponderar a nossa manifestação diante das tecnologias. Mas que o celular, ou não vou falar tecnologias de forma geral, celular, tablet, né? A própria televisão, que traz um recurso também interativo, as Smart TVs. Então, assim, todas as tecnologias que a gente tem hoje, elas se tornam muito acessíveis às crianças, as crianças conseguem dominá-las, às vezes, muito mais rápido do que o próprio adulto. Então, a gente só precisa ter o bom senso. Eu sempre trouxe isso desde o início, quando eu vim tratando essa questão das telas, é a gente trabalhar com o bom senso. O excesso de uso de telas vai gerar um prejuízo, sim, no desenvolvimento da criança. Por quê? Porque a criança deixa de interagir com pessoas de verdade. Então, isso gera um desgaste no desenvolvimento e isso precisa ser cuidado. Então, uma rotina com o uso do celular, das tecnologias, ela é importante, como uma rotina, na realidade, para tudo. Quando uma criança tem rotina, gente, às vezes a pessoa fala assim, mas qual é a importância da rotina? E se meu filho não tiver rotina? A rotina, ela ajuda a criança a se planejar. Quando a criança tem um planejamento, o cérebro dela se organiza para que as coisas aconteçam, com início, meio e fim. E isso deixa a criança mais segura. Então, por mais que a criança, muitas vezes, não goste da rotina, ela não goste porque ela não quer parar de assistir o desenho para poder tomar o banho, ela não quer dormir, mas a rotina gera segurança. Então, fazer rotina com a criança é um ato de amor dos pais. É difícil a gente conseguir implementar isso no dia a dia, mas ela é necessária para que a criança se organize, consiga seguir um início, meio e fim. E para o cérebro da criança, ele se organiza melhor e ele passa a planejar. Criança na faixa etária dos 7 anos, ela está em plena potência do desenvolvimento das funções cognitivas superiores. Então, a função executiva, que é exatamente essa, da gente conseguir organizar, planejar, mensurar tempo, executar uma ação, ela está em pleno vapor. Então, quanto mais organização, não é rigidez absoluta, é um planejamento, uma organização, que a gente chama de flexível, porque a gente vai trabalhar com os combinados. Então, a criança ela vai se desenvolvendo e vai se sentindo segura. Então, rotina é ato de amor. Eu sempre falo assim, é como se fosse o limite, né? A criança que tem o limite dos pais, ela é mais amada, ela é mais amparada, ela está mais segura. Porque ela sabe que os pais, internamente, fazem aquilo para o bem, para aquilo que eles entendem ser melhor. Então, uma rotina bem estruturada, vale a pena fazer isso. A gente foi falando, acho que a quarentena toda, acho que todo mundo que está aqui, em algum lugar já escutou sobre a questão da organização da rotina. Então, isso é importante ser feito. E os combinados, quando eu falo assim, eu não gosto de uma rotina estruturada, rígida, porque a criança ela é flexível e a gente também precisa ser esse modelo para ela. Então, se em algum dia vai ter um programa que ela gosta, que ela vai querer assistir, não tem problema a gente esticar um pouquinho o banho, ser depois o café. Isso faz parte da vida, a gente ter flexibilidade. E isso também é algo que precisa ser trabalhado nas famílias. Famílias que têm rigidez muito grande no ato do fazer, geram crianças mais rígidas e mais limitadas, porque elas não conseguem enxergar outros caminhos para lidar com o problema. E a gente aí afeta a inteligência, porque a inteligência é a capacidade da gente se adaptar ao meio. Então, a gente precisa lidar com esse bom senso, essa linha bem tênue entre uma rotina estruturada, também flexível em alguns momentos que sejam necessários, que sejam de acordo, né, acordado entre a criança e a família, para que a família consiga lidar bem com o dia a dia, o gerenciamento do próprio dia. E a criança se sinta segura e amparada, né, no seu próprio lar. É isso aí, Janaína. Eu tô vendo Janaína colocar flexibilidade é tudo. Então, assim, a gente só precisa entender que a gente não pode ficar com os extremos. Não dá pra gente ter uma vida, né?
nem a vida, não vou falar nem com a criança, mas assim, uma vida 100% flexível, porque se torna algo desorganizado. A gente não consegue concluir. E também não dá para a gente criar uma rotina, uma vida extremamente rígida, porque a gente se torna ansioso, começa a ter excessos de perfeccionismo, as coisas quando não são da forma como a gente planeja, nada dá certo, a gente começa a ter a gente chama em psicologia de esquema de incapacidade, ou seja, ou é tudo ou é nada. Então a rigidez atrapalha, como o excesso da flexibilidade também. Então lidar com o bom senso, né, com essa balança equilibrada é sempre muito bom. A nossa irmã aqui, Tips, ela faz uma pergunta interessante quando ela fala o seguinte: você recomendaria que todas as crianças façam terapia neste período? Ou só as que precisam, que têm sintomas? Pronto, vamos lá. A questão da psicoterapia, infelizmente, né, culturalmente, a gente vê a psicologia ou a própria psiquiatria como sendo algo de perda de saúde mental. Infelizmente, né, eu acredito que a sociedade, de forma geral, está se movimentando para algo diferente. Então, assim, a gente precisa entender que a psicologia, ela trabalha as questões preventivas. Então, muitas vezes a gente tem crianças que não têm sintomas, mas estão se desenvolvendo, estão passando por etapas no desenvolvimento. Então, se a gente pensar uma criança de 5 anos e uma criança de 8 anos, ou seja, nesses 3 anos, muitas mudanças acontecem. Então, a criança naturalmente vai passar por algum tipo de crise, que é uma crise natural do desenvolvimento. Então, se essa criança ou essa família já tem o hábito de buscar o acompanhamento psicológico, a orientação psicológica, né? Não necessariamente o acompanhamento psicológico, mas a orientação psicológica, essa criança tende a passar por essas etapas, que são da natureza, muito mais tranquilas, sem gerar problema para a etapa seguinte. Então, eu sempre digo que meu sonho era que fazer acompanhamento psicológico ou passar por um psicólogo fizesse parte de protocolo de saúde geral, né? Que em determinados momentos da vida, né? Como a gente leva o filho ao pediatra, como leva ao oftalmologista, adianiano, que cuidar dessa saúde emocional, que ela também é uma saúde, só que ela não é vista da maneira como a saúde clínica, médica, né, é vista, mas ela também existe e muitas vezes ela molda a nossa vida. Então, se toda criança tivesse essa oportunidade de passar em algum momento por um psicólogo, né, para cuidar disso, para que dá vazão a esse componente tão importante do desenvolvimento, que é o humor, né, as emoções, e isso não é visto. Hoje, graças a Deus, as escolas já começam a ter nos seus currículos essas orientações. Então, o trabalho com a parte toda socioafetiva, ela se torna algo transversal nas escolas. Inclusive, nos parâmetros atuais que regem as escolas, a gente já tem isso como um tema obrigatório, né? Então, assim, as escolas hoje em dia são obrigadas a trabalhar com esses aspectos afetivos. Mas passar por um psicólogo seria algo essencial para a gente trabalhar preventivamente com qualquer situação. E Maria Verena coloca também aqui como lidar com a depressão nas crianças. A depressão das crianças, como lidar? A depressão ela é uma doença, né? A gente entende a depressão como sendo um transtorno mesmo, um transtorno que vai afetar o humor. A gente tem níveis disso. Quem vai fazer esse diagnóstico é o psiquiatra, né? O psicólogo ele vai fazer o acompanhamento desse processo ou, inclusive, fazer o encaminhamento quando o psicólogo está atendendo a criança ou adolescente que a gente suspeita de algum transtorno de humor. A gente faz o encaminhamento, não somos nós que fazemos o diagnóstico, a gente faz a indicação clínica ou a suspeita diagnóstica, mas é um diagnóstico. Então, assim, para a gente entender que a criança tem depressão, alguns critérios precisam ser levantados. Ou seja, se a gente for pensar no período da pandemia, crianças tiveram alteração de humor? Tiveram. Necessariamente deprimiram? Não. Mas a gente tem crianças que estão com alteração de humor. Algumas crianças que já tinham a vulnerabilidade da depressão, porque já existe uma genética na família. O fato da pandemia pode ter sido o fator preponderante para que acontecesse o fenômeno da depressão. Mas a gente precisa lidar com isso de uma maneira muito cuidadosa,
né? Até porque a gente não sabe se é uma depressão ou se não é uma depressão. E mesmo em sendo, a gente não precisa estar rotulando nada, a gente precisa cuidar e acolher. Né? Muitas vezes eu vejo pais que em algum momento percebe que a criança está com um transtorno de humor, não necessariamente está passando por um processo de humor deprimido, não necessariamente uma depressão. E a família começa a investir nisso. Eu vejo isso muito na clínica, talvez os psicólogos aqui também concordem comigo. Começam a fazer um investimento muito grande de aceitação, de rotina, de trabalhar determinadas situações do dia a dia com a criança, mas em determinado momento começam a achar que a criança está fazendo porque está com preguiça, porque não está fazendo a sua parte. E aí começa a mudar o processo. Ao invés de estar ainda no processo de acolhimento, vai para o enfrentamento. Então, a gente tem que ter cuidado, porque quando a gente usa uma técnica, por exemplo, com uma família, essa técnica, para a gente entender que deu certo, demora um período, porque a criança está acostumada com uma forma de agir, da família agir. Quando a família muda, a criança vai dar a resposta um pouquinho depois. E normalmente piora o comportamento no primeiro momento e depois tende a se adaptar. Então, assim, uma criança com depressão precisa de todos os cuidados e de todas as escutas, né? E principalmente de acolhimento. Menos rótulo, né? Menos apontar as falhas, não tá dando nenhum tipo de adjetivação aos sintomas, porque só quem tem uma depressão é que sabe o sofrimento que é. Eu tô vendo, inclusive, aqui algumas pessoas entrando, pessoas que são adolescentes, pacientes meus e familiares também. Podem participar, fiquem à vontade para fazer as perguntas e tirar as dúvidas. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, né? Estou vendo aí uma turma grande participando. Fiquem à vontade para fazer as perguntas. Interessante que Cleo Pinheiro comenta que as crianças, tem crianças que não querem nem mais voltar para a aula. Não querem voltar quando o retorno das aulas, eles não querem mais voltar porque já estão condicionados ao joguinho, celular, etc., aquilo que nós acabamos de mencionar, né? Gostaria também que você comentasse sobre isso, mesmo porque nós agora estamos entrando no período de férias. Então, como planejar as férias com essas crianças? E elas já estão de férias em casa em função de não estarem indo para o colégio. Já é uma programação, mas de qualquer sorte, uma questão online, né? O colégio está dando a sua programação. Agora, então, o colégio deixa de dar essas aulas, eles entram de férias. Como fazer com essas crianças que estão em casa, estão nessa situação e a gente nessa perspectiva? A gente tem aí duas grandes vertentes, né? A gente tem as crianças que estão exaustas pelo ensino online, porque de fato merecem essas férias, porque foi algo diferente, novo, sem precedente, então todo mundo precisou caminhar com a roda rodando e se adaptando a esse processo. Então, assim, foi algo muito novo, muito rápido, e as crianças tiveram esse movimento de entrar, né? Não tinha muita opção, né? Ou era se adaptar a essa condição, ou era sair da escola. Então, e as escolas também passaram por todo um processo de cuidado, de preocupação também com isso, mas enfim, cada um foi ajustando, mas já com o processo acontecendo. Então, o que é que acontece? A gente tem essas duas grandes vertentes. As crianças que estão saindo de férias porque tiveram aula online e as crianças das escolas públicas que não tiveram aula, né? Então, assim, a gente tem aí duas realidades que demonstram muito da nossa sociedade, dessa diferença social que existe, né? Infelizmente, né? A gente tem nossos ideais em termos de sociedade, mas a nossa realidade é essa. Temos crianças de classe média, média alta que estão saindo de férias porque tiveram a oportunidade do ensino online e crianças da escola pública que simplesmente estão seguindo os meses sem nenhum tipo de recurso pedagógico disponível. Então, eu vou falar das duas realidades e daquilo que eu entendo ser possível nesse período agora de férias, né? De férias, entre aspas. Então, as crianças que estão saindo do ensino online realmente precisam respirar um pouco algo fora desse ambiente acadêmico, né? Então, a gente sabe que a escola, ela é muito mais, mas muito mais do que o simples passar de conteúdo. E que, por sinal, os professores, né? A gente tem que tirar o chapéu por tudo que fizeram para sustentar a escola viva dentro do ambiente de casa. Então, realmente, os professores serão inesquecíveis. Assim, é uma página, é um livro de história que vai dar
isso que os professores fizeram para manter a escola viva. Infelizmente, não foi para todas as realidades. Mas as realidades que aconteceram, a gente viu. Eu sou psicóloga escolar, eu trabalho com a realidade das escolas e foi realmente algo sublime, assim, da gente escrever algo para retratar, e mesmo assim não vai ser suficiente. Então, as crianças precisam, sim, agora nesse momento disso, de dar uma folga para eles com relação a essa questão formal, porque, infelizmente, é o que a escola poderia oferecer. Era o acadêmico, era o conteúdo acadêmico que a gente tem um conselho educacional que diz o que a gente tem, que as escolas precisam passar. Então, as escolas tiveram que fazer isso. Só que a gente tem que entender que a escola é muito mais do que isso. A escola são relações. O desenvolvimento acontece nas relações. E a escola online, ela não foi capaz de fazer isso. Muitas até tentaram fazer intervalos, colocaram aulas, como se fossem aulas interativas, que tivessem uma relação mais próxima entre os colegas, mas a gente sabe que as relações, elas acontecem no aqui e agora, né? No desenvolvimento, na disputa, na treta que eles chamam, nas brigas. É dessa forma que as coisas vão acontecendo, né? Da própria relação onde o professor consegue olhar o aluno e perceber aquele aluno que não está conseguindo ter um bom aprendizado. E o que aconteceu foi que os professores davam aulas e a maioria com as telas fechadas, né? Ou seja, os alunos mais velhos, principalmente, não fechavam. E não fechavam por vários motivos. Não fechavam porque não estavam arrumados, não fechavam porque não queriam ser vistos, porque tem a questão estética do corpo, o adolescente ele não gosta de ser visto, porque ele está em transformação, enfim. São tantas variáveis. Mas, enfim, a escola fez um papel brilhante, mas não foi capaz, e não seria, de fazer tudo que uma escola real, presencial, faz. Então, essas crianças tiveram o conteúdo formal. Então, elas precisam realmente agora de um tempo maior para poder interagir com os outros colegas de uma maneira mais informal, no jogo online, onde eles consigam juntar os colegas para fazer uma atividade, um jogo que seja sem tanto... não é um jogo pedagógico, né? É um jogo que é de interesse puramente pelo lúdico. Claro que com a orientação dos pais, os pais precisam se dar conta daquilo que os alunos, as crianças estão assistindo, estão vendo e interagindo. Então, por exemplo, na hora que você me apresentou, você falou, eu tenho 2 filhas, né? Uma de 8 e uma de 11. Todos os jogos que as minhas filhas jogam, eu conheço. E a maioria eu jogo. Eu jogo porque eu preciso ter o domínio disso. Por duas situações. Primeiro, por segurança. E segundo, porque é a minha realidade da minha prática clínica também. Então, assim, eu preciso estar atualizada daquilo que as crianças terminam tendo interesse. Então, isso aí eu faço, e faço porque gosto também. Adoro estar interagindo com as crianças, né, nesse processo também do jogo. Né, do jogo que seja um jogo interessante, que tenha algum tipo de crescimento. Né? Então, assim, dá essa liberdade maior para a criança. E a gente tem a realidade agora das crianças que não tiveram aula. Né? Ou seja, os adolescentes e as crianças da escola pública que não tiveram aula. E aí, eu queria aproveitar essa live, né, e que vocês pudessem, de alguma maneira, também ecoar essa solicitação de que quando eu, por exemplo, me coloco a favor da reabertura das escolas, não é a reabertura de qualquer jeito. Né? Não é a reabertura agora, porque a criança não tem mais condição. As crianças que estudaram online não têm condição de retornar agora, em dezembro, em janeiro, para uma aula. Mas é que a gente comece a pressionar, né? Quem de direito a gente precisa pressionar para que dê suporte a essas crianças das escolas públicas. Porque, gente, será um outro ano perdido. Porque o que é que acontece? Que muita gente não sabe. E muitas vezes falam assim, por que a minha escola ainda não abriu? Minha escola já está preparada, as escolas particulares já estão todas preparadas. Inclusive as escolas de educação infantil, super preparadas. As escolas de educação infantil sofreram um baque muito grande, muitas fecharam. Então a gente precisa pressionar o setor público para que dê condição para que as escolas públicas recebam essa criança. Né, recebam esse aluno de maneira digna e segura. Porque se a gente não faz isso, as crianças da escola pública que já tiveram um ano perdido vão ter um outro ano perdido. E o que é que vai acontecer? As crianças da escola particular permanecerão no online com todo o sacrifício que é se manter uma criança ou um adolescente no online. A gente sabe que a perda pedagógica é grande.
sem contar a perda social, que essa é a pior em termos de desenvolvimento infantil e desenvolvimento infanto-juvenil. Então, a gente sabe que isso tem um dano grande e a gente vai colher isso lá na frente. Então, a gente precisa, sim, pressionar para que as escolas públicas, agora, nesse período, dezembro, janeiro e fevereiro, se cuidem, sejam cuidadas e preparadas para receber, com todo o protocolo de segurança. Se você me pergunta agora, Cláudia, neste momento que estamos vivendo a segunda onda, seria possível um retorno? Lógico, no meu ponto de vista, que não. Porque estamos vivendo agora um processo de segunda onda. Mas da mesma forma que foi a primeira, esperamos que a segunda também passe. Né? Mas a gente não precisa esperar a vacina para que a gente retome as atividades escolares com segurança, num formato híbrido, onde as famílias tenham o direito de escolher levar o seu filho ou não para a escola. Mas as escolas precisam estar com os protocolos possíveis, né? Eu digo possíveis porque no início, quando se cogitou a possibilidade das escolas voltarem, os protocolos de segurança eram inviáveis. E eu fui, inclusive, a primeira a falar, se o protocolo permanecer dessa forma, as minhas filhas não retornam. Não por um medo de contaminação. Até porque eu estudei muito sobre a questão da contaminação da criança, desse vetor, né, desse monstro que criaram com relação às crianças na pandemia. Né, e que a gente já sabe, já está mais do que provado, que não são as crianças os grandes vetores. Então, a gente precisa cuidar para que a ciência aconteça na nossa realidade escolar. E que as famílias tenham essa possibilidade de escolha, de levar a criança ou de não levar a criança. Porque, como a gente colocou, inclusive, o tema da live, como serão essas crianças, essa saúde mental pós-pandemia? Então, a gente sabe que a gente vai ter um grande processo de desenvolvimento, de atraso no desenvolvimento de crianças típicas, com questões de dificuldade de aprendizagem, questões emocionais, mas principalmente das crianças que já apresentam necessidades especiais. E essas, gente, se a gente for pensar, né, com relação à pandemia, foram as mais afetadas. Então, assim, crianças com autismo, né, que são crianças que estão dentro do transtorno do espectro do autismo, crianças com TDAH, crianças com depressão que não conseguiram se identificar com o ensino híbrido, ou com o ensino online. Então, crianças que apresentam transtornos sensoriais, essas foram as grandes vítimas da pandemia em termos de infância. Todas foram, eu não quero nem numerar quem foi mais, quem foi menos, todas foram. Mas se a gente pensa em capacidade, em potencial para ressignificar essas vivências, as crianças com necessidades especiais, elas realmente foram as mais afetadas. Até porque muitas não puderam voltar para a clínica. Eu digo que assim, eu voltei para a clínica muito por amor à minha profissão e por entender que se eu não fizesse isso, muitas crianças poderiam ter sequelas muito maiores do que terão agora. Então, assim, cuidar dessas crianças é escola aberta, com protocolo de segurança viável e possível, com toda a cautela, mas que elas tenham essa possibilidade, que as famílias tenham essa possibilidade e as escolas, muitas já estão se preparando para o ensino híbrido. Então, o ensino híbrido vai ser uma mistura, um misto de online com presencial, cuidando com relação à quantidade de alunos em sala de aula, circulando na escola, distanciamento, cuidados de higiene que a gente vai levar para o resto da vida. Então, assim, a pandemia, quando acabar, não vai acabar, a gente não vai mais parar de passar álcool gel. Até porque a gente viu que quando a gente se cuida mais, as viroses, as doenças que são doenças da infância, elas também diminuem. Então, a gente vai começar a ter, né, lá na frente, se isso não for cuidado agora, nesses meses agora que estão vindo, a gente vai ter um processo de mais um ano perdido para a escola pública. Isso não é justo. Né? Se a gente for pensar em justiça social, em senso de humano, de ser humano, não é possível isso. A gente criar tanto abismo entre pessoas. Então, assim, me senti honrada de ter sido convidada pela Casa de Oração Francisco de Assis, né? Poderia ser qualquer outra entidade religiosa, mas, assim, eu fiquei muito feliz pelo convite, porque eu vejo a realidade da Casa de Oração Francisco de Assis e o que eles fazem, o que o centro faz em termos de caridade, de cuidado ao próximo, de não parar as atividades essenciais daquelas pessoas que precisavam do alimento, que precisavam do acolhimento, e isso não foi parado. Então, assim, isso é senso de humanidade, né? Eu não estou falando aqui
como diferenciando questão de religiosidade ou não. É uma questão de humanidade. Então, quando a gente se doa ao outro, né, ou por uma questão própria de sentido de vida, ou por uma questão profissional, como na maioria das vezes o psicólogo, né, o terapeuta ocupacional, o fonoaudiólogo, o médico. Quando a gente faz a escolha profissional, a gente faz a escolha profissional pelo humano, né? Então, assim, nós somos da área de saúde, mas somos da área de humanas, porque a gente não tem como lidar com o outro sem ter esse compromisso, né? Então, quando a gente pensa, quando assim, eu levanto a bandeira hoje, eu quero a escola aberta, é porque eu quero a escola, eu quero que a escola pública abra. A escola pública abrindo, a gente vai ter a possibilidade dessas crianças não terem tanto prejuízo, né? Agora, a escola pública com a qualidade, né, com a segurança sanitária possível e que dê realmente condição dessa criança voltar. Então, e essa oportunidade que a gente está tendo agora de pressionar o setor público, talvez assim, a gente não tenha outra, né? E a escola pública, talvez, a partir disso, renasça, né? Porque a gente sabe que tem escola pública que antes da pandemia já não funcionava, a maioria, mas assim, já não funcionava bem com relação à parte de sanitarização. Então, eram escolas que não tinham filtro, não tinha água corrente, não tinham vaso sanitário. Então, assim, são tantas nuances. Então, assim, cabe a nós, sociedade, né? Assim, eu digo que talvez a maioria aqui sejam pessoas que frequentam escolas particulares, pessoas que têm uma condição possível. A gente precisa também fazer algo por aqueles que não têm aquilo que a gente tem, né? Então, assim, quando eu recebi esse convite, recebi como psicóloga, como, né, teórica da ciência, de trazer os dados científicos com relação à saúde mental, mas eu não posso deixar de me colocar como ser humano nesse lugar de auxílio, de cuidado, que eu sei que a gente tem aí a gente empatiza muito, eu, Cláudia, pessoa física, com o centro a Casa de Oração Francisco de Assis, por ver essa realidade acontecendo no meu dia a dia, né? Então, assim, façamos pelo próximo aquilo que a gente gostaria que fizessem com a gente. Então, assim, isso para mim é o meu lema de vida, independente de religião. Mas eu acho que quando a gente tem E quando a gente lida com criança, a gente lida com esses pensamentos, né? Aquilo que a gente quer deixar para eles, de que forma a gente pode formar uma sociedade mais digna, mais justa. Enfim, foi mais um desabafo agora. E se nós estamos falando aqui nesse desabafo, essa integração, estamos falando também de caridade, e caridade é fonte inesgotável de virtude. A Casa de Orações Francisco de Assis, ela também tem uma parceria com uma outra casa, onde esta casa abriga crianças deficientes mentais. E aí, num desses momentos que a casa fez uma doação, coisa pequena, mas de coração, e foi feita uma doação para essa casa, interessante, que perguntamos ao encarregado, como estão as crianças? Ele me respondeu apenas com uma palavra, tristes. Eu parei, ele disse, não recebem visitas. Você chega, mas não pode entrar, porque é questão de segurança das próprias crianças. Estão tristes, porque a relação é fundamental no ser humano. Eles não estão tendo esse contato, estão tristes. Aquilo eu saí dali um pouco abalado, e gostaria também que você colocasse dentro desse sentido de relação, de afetividade, o mesmo merece, né? O homenageado é Jesus, mas sem religiosidade, não estamos tocando nisso, evidentemente, mas estamos falando em humanidade, espiritualidade, isso é importante. Exatamente. Então, assim, é importante a gente fazer esse movimento mesmo, né? De voltar para a gente, de refletir as nossas ações, né? Então, assim, convido também a todos que estão assistindo a continuar seguindo a Casa de Oração Francisco de Assis, que faz um trabalho belíssimo com relação a essa caridade, né? Então, recebem roupas, recebem fraldas, recebem brinquedos, o que vocês tiverem em termos de coisas agora, né? Chega no final do ano, termina a gente fazendo muita faxina em casa, tirando as coisas. O que vocês puderem, entrem em contato com a Casa de Oração, no próprio Instagram deles, para colaborar e ajudar, enfim, o que for possível de ser feito. Então, voltando para aquela situação do jogo, tem uma questão aqui muito interessante, que é de Valéria, que ela pergunta, o que você acha do Free Fire
É esse o nome? Free Fire? Free Fire. O Free Fire, eu vim conhecer mais nessa quarentena, né? Eu vou classificar o Free Fire. Os meninos, se tiver paciente meu assistindo aqui, vai se danar comigo. Mas eu vou classificá-lo na mesma condição do Fortnite, né? Porque é como se fossem concorrentes, né? São jogos que têm mais ou menos o mesmo estilo os mesmos objetivos, mas são concorrentes, né? Quem joga Free Fire normalmente não joga Fortnite, quem joga Fortnite não joga Free Fire. É uma briga como se fosse um Bavi. Então, o que acontece? São jogos que envolvem luta que eu digo assim, tem arma, tem objetivos, em gráficos, né? Quando a gente fala assim, o gráfico é muito bem feito, atrativo para a criança. Mas eles também são jogos que têm um limite de idade. E aí o colega começa a jogar, aí a sala daqui a pouco toda tá jogando, aí daqui a pouco o meu tá jogando porque a sala toda tá jogando. Então, eu convido vocês a jogarem. Se vocês têm crianças que estão demandando esses jogos, que são jogos de tiro, que vocês joguem o jogo, conheçam o jogo e façam uma análise crítica junto com a criança sobre o jogo. O que eu vejo muito desse jogo é o seguinte, ele termina estimulando muito o consumismo. Então não é um jogo só com um objetivo. É um jogo onde você precisa caracterizar um personagem. E para você caracterizar mais o personagem, você vai comprando determinados itens. Então você tem eventos para lançamento de uma blusa tal, de um time de futebol tal. E aí as crianças desejam esse tipo de objeto. Né? Então, às vezes, o jogo termina sendo algo muito voltado para o consumismo. E a gente sabe que a criança não tem esse discernimento de manipulação. O adulto percebe a manipulação. A criança não percebe. Então, ela vai querendo ter os mesmos itens que o colega tem, porque o boneco vai ficar melhor no sentido de figura, não no sentido de habilidade. As habilidades são as mesmas. O boneco cru com o boneco com que eles chamam de... como se fosse o avatar mais poderoso, tem as mesmas habilidades. Então, você vê que é algo que fomenta muito o consumismo. Então, uma das grandes críticas que eu tenho a esses jogos é o consumismo. Se você consegue conversar com a criança e mostrar a ela que ela não vai ter essa compra por conta dos itens, talvez a criança consiga ter um passar nesse jogo com o objetivo. Porque, assim, não é porque a criança joga um jogo que tem tiro que vai se tornar um assassino. E isso assim, foi muito mito, né? De que a criança que joga jogos violentos vai se tornar um assassino. Não é assim. Claro que o excesso de violência vai danificar, com certeza, esse cérebro que está em formação. Mas quando eu jogo junto, que eu vejo o objetivo, eu sei do que se trata e eu faço a minha análise crítica, eu estou em parceria com a criança, criando objetivos e fazendo um jogo mais atrativo e lúdico e crítico. E se eu percebo que aquilo está gerando um nível de irritabilidade muito grande, crianças quebrando objetos porque não conseguem ganhar no jogo, aí eu tenho que dar um passo atrás e falar, olha, esse jogo não é para agora. Ou até antecipar. Né? Às vezes é um jogo que é para 18 anos, tem criança de 6, 7 anos que quer jogar. Né? Então a gente tem que ter esse cuidado com relação a esse nível de exposição. E Bia Yumi faz uma pergunta aqui interessante. Ela pergunta, tem algum jogo interessante para a faixa etária de 11 anos? Bom, eu acredito que seja com relação à parte online. Com relação aos jogos de tabuleiro, a gente tem uma infinidade de oportunidades de jogar com essas crianças. E a criança gosta do jogo. Ela pode até no primeiro momento falar, eu não gosto, eu não quero. Mas quando se envolve, não tem jeito. Porque assim, a mesma dopamina que a gente libera, que eles liberam no jogo online, que é aquele jogo que tem as conquistas, que a gente vai liberando dopamina e a gente fica mais empolgado, o jogo de tabuleiro também faz isso. Só que faz isso numa condição muito melhor. Porque é numa condição afetiva, de olho no olho, né, de disputa, de aprendizado, porque perdeu e aí fez aquela cara, ou desfez do colega, do pai ou da mãe. Enfim, a gente tem aprendizados gigantescos com os jogos de tabuleiro, né, os jogos presenciais. Com relação ao jogo online, o que é que eu tenho visto e que tenho participado mais ativamente? Tem um jogo chamado Among Us, que é um jogo também virtual, que é um jogo como se fosse um jogo de detetive, né? Você tem uma nave espacial que você pode jogar com pessoas que você não conhece. Eu não indico dessa forma. Sempre minha indicação é que façam um grupo de amigos para jogar juntos esse jogo.
e tem um impostor na nave. E aí você tem que descobrir quem é o impostor. Então é um jogo super interessante, dinâmico, né? Que é como se fosse um polícia e ladrão, né? Na minha época. Só que é um polícia e ladrão mais refinado em termos de logística online. Esse é um jogo que eu acho muito interessante de vocês jogarem junto com as crianças e de perceber essa dinâmica. E tem uma plataforma chamada Roblox, que é uma plataforma de vários jogos. Eu não indico todos os jogos, mas, por exemplo, um jogo que eu vejo as crianças gostando muito, se interessando, é o Adopt Me, que é um jogo que você cuida de um cachorrinho, de um coelhinho, de um pet, e você pode fazer essas trocas online. Então, também é um jogo que precisa da vigilância do adulto, porque é um jogo online. Todos os jogos online, a gente tem que ter esse cuidado realmente, porque a criança fica mais vulnerável, porque tem o chat aberto, então a criança pode conversar. Enfim, ter esses cuidados. Como a gente tem que ter mesmo. Internet aberta, tem que ter um adulto vigilante, tá? Então, esses dois, assim, eu vejo que são... E sim, dentro do próprio plataforma Roblox, tem vários jogos que eles chamam de parkour, que são aqueles jogos de você pular obstáculos, conseguir vencer vários obstáculos com habilidades de pular, de abaixar. Então, são jogos também que eles se interessam muito, que são jogos que não vão ter nenhum tipo de dano grande. O problema é só a questão da vigilância por conta da internet aberta. Interessante também que as crianças, né, cobram muitos direitos, né? Aliás, todos nós sempre queremos os direitos. Isso. Mas, evidentemente, que dentro da própria vida, na formação, né, temos os deveres. Nesse recolhimento obrigatório, o que você acha sobre os deveres que uma criança tem, que pode ser passado para ela, os deveres da sua casa, na sua casa, para ajuda com os adultos, etc. Pronto, eu vou só responder, porque passou rapidinho aqui um comentário dizendo que o Roblox também são jogos comerciais. São comerciais, mas não tem a comercialização. E no jogo Fortnite. Tá tendo uma falha só na conexão. Deixa eu ver se... Voltou? Aqui tá tudo bem, tá tranquilo. Pronto. Aí é que de vez em quando tá oscilando. Esse jogo que eu falei do Roblox também é um jogo que, se você compra alguns elementos, você consegue modificar o boneco da criança e tal. Mas não são jogos tão apelativos. Então, que vale a pena fazer essa leitura crítica junto com a criança. Então, a gente vai fazer o jogo, mas não adianta você ficar me pedindo nada, porque eu não vou comprar. Ou fazer um acordo com a criança, por exemplo, com alguns adolescentes que já recebem mesada, tirar um percentual para conseguir durante o mês alguma coisa com relação ao jogo. Mas, assim, é sempre com muito critério, com muito cuidado, né? Porque a gente sabe que são crianças em formação, né? Então, assim, mas a gente não tem como fugir dessa questão online, dos jogos online, mas a gente precisa ter a vigilância do adulto nesse controle, tá? E trabalhar essa questão do comércio dentro do jogo, e é o adulto que vai estar dando ou não dando, né? Vai de acordo com a cultura de cada família. E com relação a essa questão dos deveres e direitos, né? Eu sempre gosto de trabalhar com... voltando à questão da rotina, então, assim, dentro de uma casa, não só a rotina da criança, mas dentro de uma casa, essa criança pode participar. Mas é uma participação que a gente precisa diferenciar um pouco do trabalho, né? A criança vai colaborar, ela vai auxiliar, ela vai cuidar junto. Mas a gente não pode colocar, por exemplo, as atividades domésticas como um trabalho, né? A gente precisa estar dando esse reforço da criança, do auxílio no dia a dia da criança, como sendo algo reforçador para a vida, né? É um conhecimento de vida, é um saber fazer algo na cozinha, é um saber lavar o prato, varrer, molhar a planta, fazer a cama. Então, algo de acordo com a própria faixa etária, mas que também seja um valor para a vida, e não como algo de uma obrigatoriedade, como se fosse um trabalho. Tá? Então, assim, eu quero deixar isso claro, porque em alguns textos que eu comecei a ler e algumas críticas também com relação a isso apareceu muito, né? A criança não tem que trabalhar em casa. Ela tem que colaborar com a dinâmica da família. A gente já está chegando no finalzinho, né, do tempo da live. Minha preocupação é com para a live não cair. Então, eu quero deixar de novo meu registro de gratidão a esse convite, né? Que todos tenham aproveitado esse diálogo que a gente teve, mas que fique aí o convite nesse final de ano para que a gente olhe mais o outro, né? Esse outro existe, esse outro está aí, né? Pensando na minha realidade, essas crianças todas mais vulneráveis socialmente,
estão tendo ainda esse prejuízo, então vamos pensar em todos. Nós é que agradecemos, gratidão profunda por esse momento maravilhoso que a gente passou aqui, que a gente vivenciou e usufruiu dessas informações maravilhosas. Agradecemos também a Deus por tudo e aproveitamos para desejar a todos um Feliz Natal com Jesus. Que Ele renasça em nossos corações, que nós possamos, abençoados pelo Pai, Senhor da vida, criar condições para que transformemos esse mundo, para que possamos fazer um mundo melhor, para que a gente possa, com os anjos guardiães, todos nós temos, ajudando os anjos guardiães para que possamos ser ajudados. Que Deus nos abençoe, paz, luz para todos. Muito obrigado de coração. Tchau, tchau. Tchau, tchau.